Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. O programa Ponto de Vista de hoje recebe e entrevista o jornalista Gerson de Castro, gerente da TV Assembleia do Rio Grande do Norte. Ele vai falar conosco sobre a eleição do último dia 15 de novembro, depois da cobertura que ele fez na TV Assembleia durante todo o período eleitoral. Meu querido amigo Gerson de Castro, é uma satisfação muito grande conversar com você, bater esse papo descontraído uma semana depois das eleições, para ouvir você como um jornalista abalizado, competentíssimo e atuante no meio jornalístico do Rio Grande do Norte, falar sobre o que foi para você essas eleições acontecidas no dia 15 de novembro. Renovo os agradecimentos por você ter aceitado o convite. Eu não poderia deixar, Nelson, você que é um amigo de longas datas, não poderia deixar de atender o seu convite e poder vir aqui falar sobre eleição. É um prazer enorme estar aqui no Ponto de Vista. A gente que se conhece há lá um bom tempo atrás, desde que você, por exemplo, já era vereador em Natal. Gerson de Castro, como é que você viu as eleições que aconteceram este ano aqui no Estado? Nelson, foram as eleições atípicas. Afinal, estamos vivendo ainda um ano atípico, um ano totalmente diferente de tudo que nós vivemos nas nossas vidas, né? Então, uma eleição no meio de uma pandemia, um risco de contágio ainda, uma vacina que ainda não chegou, as pessoas com medo de votar, muitos com desinteresse pela eleição, outros se arriscando demais, como a gente viu no interior, grandes aglomerações, enfim, a gente viu de tudo. Abstenção alta no dia da eleição, gente aglomerada demais durante a campanha, principalmente nas pequenas e médias cidades do interior do Estado, mas foi uma eleição que eu acho que foi mais um passo no aprendizado do povo brasileiro em relação à consolidação da nossa democracia. É uma eleição imperfeita, assim como a nossa democracia ainda é imperfeita e vai levar muito tempo, Nelson, para que essa democracia se aperfeiçoe. Realmente, você colocou bem. A gente viu em determinados aspectos, locais onde havia esse grande amontoado de pessoas, outros não. Daí ter havido 28%, por exemplo, de abstenção. Como é que você analisa essa abstenção? Foi só por conta da pandemia ou por falta de esclarecimentos, por falta de conhecimento dos candidatos? Eu acho que um pouco de tudo, Nelson. As pessoas que tiveram medo de sair de casa, por exemplo, a Justiça Eleitoral fez com muita competência, eu pude comprovar nos locais onde a gente esteve, que a Justiça Eleitoral ela fez com muita competência a organização dos locais de votação, com a questão de distanciamento, com a questão do uso da máscara, a ausência de biometria, né? Tudo organizado. Agora, muitas pessoas tiveram medo de ir para o local de votação porque já estão com medo ainda de sair de casa. Transporte público não funcionando de forma adequada e tudo mais. Já no interior, não. No interior a gente sabe que a eleição local movimenta a cidade. A eleição municipal, ela praticamente às vezes racha o município ao meio. É uma banda para um lado, uma banda para o outro. Então, é natural que acontecesse nos pequenos e médios municípios uma ida maior de pessoas, de eleitores às urnas. E nos grandes centros, um maior afastamento, as dificuldades, o desinteresse. Agora, claro que os candidatos também têm responsabilidade pelo que aconteceu nos pequenos e médios municípios. Muita gente, muitos candidatos, prefeitos ou não, candidatos à reeleição ou não, trataram de aglomerar o público para poder formar aquelas grandes multidões ou pequenas multidões, grandes imagens para divulgar nas redes sociais. E isso pode ter levado a uma disseminação maior
do contágio do coronavírus. Espero que não. Espero que essa segunda onda não venha. Eu também desejo que não venha. É melhor que não venha. É melhor que não venha. Agora, o que é que você acha? Deveria ter realmente havido a eleição no ano de pandemia? Se a gente vivesse numa democracia consolidada, vivesse numa situação política, num cenário político de menos polarização, porque o que aconteceu em 2018 foi que esse país, aliás, das últimas eleições, a esquerda polarizou, a nova direita polarizou com a esquerda, o fracasso dos governos do PT, principalmente em 2018, o PT foi varrido em 2018, nas eleições para o Congresso e nas eleições para os parlamentos, para o Congresso e para os parlamentos estaduais. Já aconteceu outra coisa diferente este ano. Já houve mais uma inclinação do eleitor para o centro, preferindo administradores já experientes, de partidos já conhecidos, de partidos já experimentados na administração. Do ponto de vista, acho que de médico, de saúde, do ponto de vista sanitário, talvez não devesse ter havido eleição. Mas eu não sei se a nossa democracia, que anda levando golpes aqui e acolá, agora mesmo o TSE sofreu tentativa de hackeamento e tudo mais, ou seja, tem muita gente, muita gente interessada em não consolidar a nossa democracia. Eu não sei como é que seria o quadro de um adiamento, qual seria o cenário pós-adiamento da eleição para o ano que vem, ou seja, ou para 2022. Porque o correto, na verdade, agora que a gente estava vivendo um momento de pandemia, seria unificar as eleições, colocar as eleições tudo num ano só. Mas tem gente que não quer, né? Quer eleição de 2 em 2 anos. Então, teremos 2020, 2022, 2024, 2026 e assim por diante. Mas eu acho que, do ponto de vista sanitário, você tem razão. Não deveria ter havido eleição. Do ponto de vista político, da perspectiva política e do cenário de polarização que a gente tem vivido nos últimos anos, principalmente a partir de 2018, eu não sei se a gente conseguiria o adiamento dessas eleições. Quero voltar para Natal. Certo. Como é que você viu a campanha em Natal com um grande número de candidatos, 14 candidatos a prefeito e quase 800 candidatos a vereador? A que se deveu essa multidão de candidaturas? Pronto, primeiro, para vereador foi o fim das coligações. Como cada partido, cada coligação de 2 ou mais partidos podia apresentar, até as eleições passadas, podia apresentar uma vez e meia em número de candidatos, o correspondente uma vez e meia ao número de vagas na Câmara, ou seja, são 29 vereadores, como não tem fração, 29 mais 15, 44. Então, cada coligação, até a regra passada, da eleição passada, poderia apresentar 44 candidatos. Dessa vez, com a proibição das coligações, cada partido pôde apresentar até 44 candidatos. Foi uma enxurrada de candidatos. Então, teve candidato aí para o povo escolher à vontade. Tanto é que deu algumas surpresas, alguns já bem colocados na Câmara não voltaram. Apareceu gente que a gente não sabe nem quem é, né? Apareceu gente nova. Temos agora, por exemplo, vamos ter na Câmara um representante, um cadeirante, né? É a primeira vez que a Câmara que você, Nelson, já frequentou e não foi presidente lá, foi presidente também lá, né? Não. Não, você foi presidente da Assembleia. A Câmara que você frequentou nos anos 80, Nelson, agora vai ter um cadeirante, ou seja, eu acho que cada vez mais, o bom dessa enxurrada de candidatos é que aumentam as possibilidades aumenta a diversidade e aumenta a possibilidade de representação de vários setores que não se sentiam representados. Eu acho que é uma coisa benéfica para a democracia. Agora, sobre a eleição de Natal, não houve. Natal não teve eleição. O que você viu nas ruas foi carreatas, bandeiras, principalmente dos candidatos a vereador, porque Natal não teve debate, né? Você não viu debate, você não viu um grande volume de entrevistas. E o prefeito Álvaro Dias, que tinha assumido a cadeira em 2018, depois que Carlos Eduardo deixou a prefeitura para concorrer ao governo, ele se valeu de 2 coisas. Uma boa estratégia de comunicação, vendeu muito bem o peixe do fato de ter conseguido enfrentar com certa eficiência a questão do coronavírus em Natal, montou o hospital de campanha, o único do Estado, né,
Pelo menos aqui na capital foi o único que eu tenho conhecimento. Montou centros de testagem que estão funcionando até hoje e se valeu dessa eficiência, desse trabalho para poder alavancar o seu nome. E aí teve êxito. Você falou no final das coligações. O que ensejou, na verdade, essa enxurrada de candidaturas, de candidatos. O que é que você pensa sobre isso? Foi uma boa decisão acontecida para trásmente acabar com as coligações? E o que é que você tem a dizer do número de partidos que participaram dessa eleição? Eu sou a favor de quanto mais, melhor, Nelson. Eu sou do tempo, não precisa revelar a minha idade, mas eu sou do tempo que só tinha 2 partidos, né? Quando eu comecei a cobrir a política aqui em Natal, só tinha, a gente veio tinha acontecido fazia pouco tempo o final do bipartidarismo, Arenda e MDB. Ou seja, você era de um lado ou era de outro, né? E o MDB tinha virado uma espécie de guarda-chuva que abrigava desde os liberais até os comunistas. Era uma salada, né? Agora, eu acho que a multiplicidade de partidos, de legenda, eu acho que não faz mal nenhum à democracia. Pelo contrário, eu acho que possibilita ao público escolher e até lançar. Vai acontecer mais ainda. Eu posso, não sou nenhuma pitonisa, mas eu posso prever, dá para a gente prever, afirmar que vai acontecer mais ainda em Natal e em outros grandes centros, surpresas e eleição de antiga liderança de bairro, pessoas que representam o movimento negro, pessoal que representa o movimento cultural, pessoa que representa pessoas com deficiência, em situação especial, ou seja, daqui a pouco vai ter representante quilombolas no interior do estado, Guaretama quase que elegeu uma prefeita de origem indígena, que ia ser a única desse estado, a irmã Lila, ou seja, quanto mais para mim, quanto mais partido e mais candidatos, melhor, porque a gente vai aprendendo com esse processo. Qual a grande surpresa para você, jornalista, da eleição acontecida há uma semana atrás? A eleição de Mossoró. A eleição de Alisson Bezerra, do deputado Alisson Bezerra, estreante na vida pública, né, que está apenas há 2 anos antes havia sido eleito deputado estadual, um jovem que nasceu numa situação muito difícil na comunidade rural, na área rural de Mossoró, que tornou-se professor da própria escola, onde estudou, aluno de escola pública, formado em engenharia, com mestrado, servidor público concursado, ou seja, um menino, um fenômeno. Só que ele juntou o talento para estudar com o talento para a vida pública. Pelo visto, está dando certo, porque ele parece que foi a ferramenta ideal, o instrumento ideal para o momento ruim da vida política do Rosado em Mossoró. Ou seja, chegou aquele momento da fadiga. Chegou aquele momento em que os engenheiros chamam de fadiga de material. Alguma hora vai se partir. E parece que aconteceu em Mossoró. E isso já é reflexo do que tem acontecido ultimamente no próprio Estado. Lembra-se de 2018 a derrota de José Agripino, a derrota de Garibaldi Alves, Garibaldi Filho, que eram figuras líderes de suas próprias legendas, de seus próprios blocos políticos. Então, chegou a Mossoró, Rosalba com 5 mandatos, né, de prefeita, chegou o momento em que a fadiga de material, parece que o povo de Mossoró decidiu experimentar o novo e aí elegeu o jovem Alisson Bezerra, acho que não tem nem 30 anos, pelo visto. Tem não, salvo engano, tem 28 anos. 28 anos. É super jovem. Esperamos agora que ele alie a juventude dele, o ímpeto dele, o conhecimento técnico que ele tem, com a experiência de quem pode ajudá-lo. Porque nem sempre o novo, aí é o problema, né? Às vezes o novo, se não se juntar, se não se aliar à experiência, pode representar também decepções no futuro. É verdade. Mas esperamos que não aconteça lá. É verdade. Mas não saia daí, nós voltamos em instantes para o segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver?
Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos ao programa Ponto de Vista, no segundo bloco, entrevistando Gerson, o grande gerente da TV Assembleia. Meu amigo, no final do primeiro bloco, a gente falou sobre o modelo de Mossoró, que aconteceu uma grande surpresa para todos nós. Significa dizer que ficou de fora a última família representativa da política antiga do Estado? Eu não diria que ficou de fora, mas eu acho que a família Rosado vai viver, como outras famílias tradicionais da vida pública desse Estado, vai ter que viver, vai ter que reaprender, ou vai ter que aprender a conviver com um novo cenário. Eu aprendi como repórter de política, com mais de 30 anos de experiência, de que não há derrota definitiva, nem derrotas, nem vitórias definitivas. A vitória de hoje não significa que vai vencer amanhã novamente, nem a derrota de hoje não quer dizer que amanhã você não possa surpreender e voltar. Dizem que a vida pública, diz que ninguém deixa a vida pública, diz que a vida pública é que deixa as pessoas, né? Abandona as pessoas. Então, assim, o que eu acho, Nelson, a família Rosado tem uma grande contribuição, você não pode negar. Ninguém pode negar. Quem conhece Mossoró sabe a contribuição que Rosalba deu a Mossoró. Rosalba fez de Mossoró a sua casa. E ela tanto privilegiou Mossoró que, quando foi governadora, foi acusada de só se voltar para o Oeste e para Mossoró. E pagou um certo preço como governadora. Ou seja, talvez não Rosalba, mas certamente a família Rosado tem quadros que ela possa voltar a apresentar em eleições futuras. Eu não diria que é uma retirada, mas eu digo que é uma lição, e aí a família Rosado tem que tirar lições desse aprendizado. Gerson, uma outra pergunta que eu quero lhe fazer, pelo seu conhecimento das coisas. As mídias sociais, elas passaram a influenciar em muito as atuais eleições? Com certeza, Nelson, com certeza. As eleições têm ganhado cada vez mais um perfil cada vez mais digital. Por quê? Porque as mídias sociais, as redes sociais, estão dominando o nosso comportamento. As redes sociais são ferramentas hoje, a tecnologia domina hoje a nossa forma de assistir, de se divertir, de ter lazer, de comprar. Ou seja, era natural que essas ferramentas de conversação, essas ferramentas de aproximação chegassem também à vida pública, às eleições. Então, assim, vão ter um peso cada vez maior. Eu atuei nessa campanha, fiquei meio período na Assembleia, no outro período
trabalhando como redator de algumas campanhas no interior, cerca de 10 campanhas no interior. Então eu vi, eu com 30 anos de campanha, a primeira campanha que eu fiz como redator, como repórter, foi em 90, a campanha de Lavoisier Maia ao governo do Estado. Eu tive lições, aprendi a mexer um pouco mais com redes sociais. É fantástico o uso que você pode fazer das redes sociais. É um mundo, e eu posso dizer uma coisa, as redes sociais vieram para ficar. Vieram para ficar. Talvez em substituição ao que havia antigamente, o próprio programa eleitoral gratuito, que já perdeu também a sua importância. Na verdade, nas eleições deste ano, o que eu vi era o pessoal com o celular na mão, acompanhando os resultados e tudo mais. Isso. Por exemplo, eu não diria que as mídias convencionais, tipo rádio e TV, deixaram de ser importantes. Eles continuam sendo importantes, mas não são absolutamente fundamentais. Por quê? O mesmo conteúdo que você pode jogar num programa de televisão, você pode fazer via redes sociais, claro, com menor duração. As inserções, por exemplo, as inserções são o grande plus das eleições, de uma campanha digital. Por quê? Porque as inserções entram na televisão, no rádio, na TV, elas entram na hora que o eleitor não está esperando, ou seja, chega a qualquer momento e você recebe aquela mensagem. Nas redes sociais, elas podem ser bem trabalhadas e criar uma certa interatividade com o público. Se o candidato souber tirar partido da possibilidade de interação com o seu público nas redes sociais, ele tem meio caminho andado. Uma outra pergunta que eu preciso lhe fazer. O resultado das eleições de 2020, até que ponto vai influenciar as eleições de 2022, aqui no Rio Grande do Norte? O que eu acho que as eleições municipais, como sempre elas têm essa capacidade, as eleições municipais são um ponto intermediário entre uma eleição majoritária estadual ou nacional e outra. Ou seja, a eleição desse ano já foi um comportamento um pouco diferente das eleições do ano passado, das eleições de 2018, e elas podem sinalizar, não quer dizer que vão, mas podem sinalizar uma mudança de comportamento, uma certa reflexão do eleitorado em relação ao que aconteceu. E isso pode surtir efeitos nas eleições de 2022. Ou seja, as pessoas que votaram em candidatos surpresa, candidatos que não pareciam ter chance nenhuma em 2018, a gente viu que se elegeu um grande número de parlamentares federais, né, e até mesmo estaduais, principalmente federais. Se elegeu muita gente nova em 2018, muita gente que já está com certo desgaste em 2020. Isso pode significar que o eleitorado possa descolar em relação a 2022. Agora, que efeito poderá ter essa eleição deste ano na eleição presidencial, por exemplo, de 2022, isso aí é difícil saber. Como diz o pessoal, a conferir. Agora, a gente está falando do Rio Grande do Norte. Em termos de Brasil, as eleições de 2020 podem ser refletidas, como você falou, acabou de falar agora, na eleição presidencial, e não só na eleição presidencial, nas demais eleições que vão acontecer daqui a 2 anos, no Estado, para governadores, para senadores, para deputados federais e presidência da República. Vamos lá. No Estado, eu acho que no Estado a governadora Fátima Bezerra, por exemplo, tem 1 ano e meio, não vamos contar 2 anos, porque vai até junho mais ou menos de 2022, ela tem 1 ano e meio para tentar reverter o desgaste que ela tem hoje. Isso é fato. Os candidatos de oposição a ela têm 1 ano e meio para se reposicionar de acordo com o resultado dessas eleições de 2020. A gente viu aí o MDB, o PSDB, que somaram o maior número, elegeram o maior número de prefeituras, de prefeitos. Tem prefeitos reeleitos, tem prefeitos novos, ou seja, esse quadro, o resultado das eleições municipais, eles ajudam pelo menos, a reposicionar partidos
e pretensos candidatos ao Senado. Só vamos ter uma vaga em 2022, né, uma cadeira para ser disputada. Temos a disputa para governador, e esse é o cenário que eu vejo. A governadora tendo que reverter o desgaste dela, e os candidatos que podem surgir aí, tendo 1 ano e meio para se reposicionar em relação a essa eleição. Na eleição presidencial, eu vejo que a polarização não vai deixar de existir, a não ser que os partidos mais de centro-direita ou partidos de centro à esquerda, de centro para a esquerda, consigam se juntar. Se houver essa junção, que eu acho difícil de juntar, é mais fácil sair um candidato mais centro à direita e outro mais centro à esquerda para poder, por exemplo, tentar viabilizar um segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro. Eu vejo o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição de 2022. Resta saber se a centro-direita ou a centro-esquerda conseguirá apresentar um candidato viável para disputar a eleição de 2022. Que é o resultado desta eleição, como você falou, a volta, a atenção do eleitor para o pessoal de centro. Isso. O que é que significa? Bom, se Nelson está bem, governou Natal, digamos, vamos lá. Se Álvaro lá, vamos dar o fato concreto, citar o exemplo concreto. Se Álvaro dá a demonstração de que conseguiu, com certa eficiência, tocar a administração de Natal, o pessoal preferiu não arriscar e chegar e reeleger Álvaro. E o fato de ter 13 candidatos, chegaram a ser 14, mas um renunciou, que foi o Fernando Pinto, se não me engano, ajudou o candidato que está no poder. Não teve eleição, não teve debate, ele pôde vender o peixe dele à vontade, e com tanta gente até soltando tiro no meio do horário eleitoral, aí criou uma certa confusão no eleitorado, que aí se dividiu completamente e Álvaro conseguiu passar. Então, o que eu acho? Que essa tendência ao centro foi uma tendência feita praticamente em todo o país, onde a esquerda tinha uma boa aceitação, ou teve uma boa administração, conseguiu se manter. Por exemplo, é o caso do Maranhão, e Pernambuco não, Pernambuco aí é uma divisão muito grande, 2 primos disputando a prefeitura de dois campos, 2 arrais, né? Disputando a prefeitura de Recife. Mas assim, o que eu acho? Eu acho que o eleitor, na eleição municipal, ele se volta muito para a situação absolutamente local. Não quer dizer que ele vai ter o mesmo comportamento na eleição nacional, né? Na eleição presidencial. Essa ainda vai render, como diz minha mãe, render pano para as mangas ainda. Os próximos 2 anos vai passar muita água embaixo dessa ponte. E os próximos 2 anos vão passar ligeiro, né? Esse ano voou. É verdade. Os próximos 2 anos vão passar ligeiro. É verdade. Gerson, infelizmente, o programa é bem rapidinho. Uhum. Eu já tenho solicitado um aumento mais de 10 ou 15 minutos, mas por enquanto ele só tem 30 minutos, de modo que o tempo passa rápido. Isso. Igual ao ano de 2020, que graças a Deus, está terminando. Graças. Com tanta coisa ruim que aconteceu. Foi um ano morto. Mas, infelizmente, o programa está na hora de terminar. O diretor já mostrou o reloginho 3 vezes ali. Mas é porque eu estou gostando de lhe entrevistar. Você, uma palavra abalizadíssima, que há tantos anos acompanha a política do Rio Grande do Norte e do Brasil, e ninguém melhor do que você para dizer ao telespectador e à telespectadora o seu ponto de vista sobre o que aconteceu em 2020. Portanto, eu renovo os agradecimentos a você e devolvo a palavra para suas considerações finais. Eu que agradeço, Nelson, o convite para vir ao seu programa ao Ponto de Vista, falar com você, rever o amigo e falar aos seus telespectadores. Eu acho que mais programas como esse, e vou fazer a minha assinatura na sua campanha, no seu abaixo-assinado, para aumentar seu tempo no programa. Muito obrigado. Obrigado você. E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. E fique certo, próximo programa Ponto de Vista, traremos outro entrevistado
falando sobre um outro assunto do seu interesse.